Vamos lá, o Fluminense perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Corinthians de 3-0, depois empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, agora perdeu para o São Paulo por 2-1. Tá ficando complicado, né? Eu sei que é início de Campeonato Brasileiro, é apenas a sexta rodada, mas você está na zona de rebaixamento, isso nunca é confortável. E também da forma que o time vem sendo escalado, tem jogado e vamos fazer o seguinte, eu vou falando o que aconteceu durante a partida e depois a gente vai conversando sobre isso. Porque tem muita coisa pra gente falar. O próximo jogo é um jogo que é difícil também, porque é um clássico, fora de casa, no Engenhão, contra o Botafogo. O Botafogo em ascensão, o Botafogo vem jogando bem, tem peças interessantes. Então não é um jogo fácil o próximo jogo do Fluminense. E quanto mais o time ficar na zona de essa segunda rodada na zona de rebaixamento, é pior pra gente. Então, espero que o Fluminense conserte aí seus problemas. Eu estou preocupado com o Manuel, que saiu sentindo um problema na coxa, foi substituído. Também tem um jogo contra o Cerro Porteño, que é o próximo jogo nosso. Em que condições o Manuel, os reservas que entram na defesa. Até que o Antônio Carlos fez um bom jogo. Felipe Andrade não, mas o Antônio Carlos fez um bom jogo. E ter a ausência do Manuel também é preocupante. Então vamos lá, vamos lá. O Fluminense começou com muita dificuldade para construir as jogadas, que era natural, né? Foi uma escolha do Fernando Diniz, que também precisa ser questionado. Você não tem o Ganso, você não tem o Renato Augusto, que são jogadores talhados, criados para construir as jogadas no meio de campo. Você nunca pode optar pelo Lima. O Lima não sabe fazer isso, mestre. Aí a escalação do Fluminense foi assim: ó, o Fábio, o Marquinhos novamente na lateral direita, poderia ter entrado com o Guga para botar o Marquinhos mais à frente e ganhar força ali pelo lado direito. O Manuel jogou ao lado do Antônio Carlos, o Felipe Melo foi poupado. O Diogo Barbosa na lateral esquerda, Marcelo poupado. Marcelo entrou no segundo tempo. A diferença do Marcelo para o Diogo Barbosa é gritante. É outro planeta, outro sistema solar. O Diogo Barbosa, e para chegar na linha de fundo, amigo, nem se botar a SWAT atrás dele para ele sair correndo por ali, ele não sobe. E você vai poupa um jogador, mas o cara que entrou no lugar do poupado não amarra nem a chuteira dele, não acontece o lado esquerdo do Fluminense. Aí, no meio de campo com o Martinelli, gostei do Alexander. Alexander fez para mim, foi o melhor em campo do Fluminense. E o Lima, né? O Lima jogou 90 minutos. O Diniz foi expulso. Daí Eduardo Barros assume a equipe durante o jogo. Mas o Lima não sai, mano. Ninguém tira o Lima. E teve um gol do São Paulo que foi anulado. Tudo bem que foi falta no Lima, mas não pode tentar sair jogando ali perto da linha de fundo. E não fez praticamente nada. Não. Daqui a pouco tem alguém que vai dizer, o Lima tem torcida organizada também. Depois vão dizer que eu pego no pé do Lima. Eu não vejo um jogo decente dele. Daí no ataque com Arias, o Keno, que voltou, na minha opinião, bem, até onde deu, né? Sem ritmo de jogo, vindo de contusão, até onde deu, acho que o Keno foi bem. Acho que o gol foi dele. O Daronco é muito ruim, mano. O Daronco é horroroso, mano. Até o gol do Keno o cara tirou. Invertendo o lance. Cara, se eu falar do Daronco, é porque o tema não é Daronco. Mas, pô, pelo amor de Deus. O cara tá suspenso pela Conmebol, vai apitar jogo do Fluminense. O Fluminense tem força nenhuma na federação. E o Mário sabe que o Daronco prejudica o Fluminense. Deixa escalar, não sei porquê. E o Cauã Elias. O Cauã Elias fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Foi ele que deu assistência ali pro gol do Keno. Fez um bom primeiro tempo. Teve uns jogadores que foram bem no primeiro tempo. Pelo menos deram sequência às jogadas. Deixa eu pegar aqui, eu anotei. Alexander, que foi bem os dois tempos. O Cauã Elias no primeiro tempo. O Keno no primeiro tempo. E o Marquinhos no primeiro tempo também. Foram, para mim, os que conseguiram dar sequência às jogadas. É aquele negócio, o Fluminense está manjado. Todo mundo já sabe como jogar contra o Fluminense. Linha alta, pressão. Foi tanta pressão na saída de bola que o Fábio errou 2 vezes com os pés. No segundo erro dele, gol do São Paulo. O Fábio, que é um goleiro espetacular, mas se fosse bom com os pés, não estava no gol, cara. Estava no meio de campo, na zaga, no ataque.
Ele errou 2 vezes na saída por causa dessa pressão em cima do São Paulo, Luciana, aqueles caras lá do ataque são todos jovens, novos, e pressionando o São Paulo correndo, marcando, ocupando espaço. O Fluminense conseguindo sair somente pelo lado direito ali com o Marquinhos. O Fluminense. Pra você ver, olha aqui a estatística do primeiro tempo. Foram 5 finalizações na direção do gol, dadas pelo São Paulo. Do Fluminense, apenas um chute na direção do gol. É o mesmo cenário do último jogo, em que o Fluminense venceu o Colo-Colo lá no Chile. O Fluminense deu um chute no primeiro tempo e um chute no segundo tempo. É muito pouco. O Fluminense constrói muito pouco jogadas ofensivas. E principalmente sem o Ganso, e com o Lima como opção no meio de campo, como é que essas jogadas vão ser construídas, trabalhadas para chegar no atacante? Aí você vê o jogo com um chute, uma finalização na direção do gol no primeiro tempo e uma finalização no segundo tempo. Porque essa bola não chega com qualidade. E todas as vezes que o adversário tem 2 opções, que vocês já conhecem. Ou ele se entrincheira ali na frente da área, bota todo mundo no setor defensivo, dificultando a penetração do Fluminense, ou ele adianta as linhas, dificultando a saída dos zagueiros. Aí com o Antônio Carlos, com o Manuel, as coisas ficam mais difíceis para essa bola sair com qualidade do setor defensivo. É por isso que estão trazendo o Thiago Silva para tentar corrigir isso. Então, 5 finalizações do São Paulo na direção do gol e apenas uma do Fluminense. Posse de bola, o São Paulo teve mais, claro. Na minha opinião, o primeiro tempo do São Paulo foi melhor, bem melhor do que o do Fluminense. O São Paulo criou mais chances, criou mais oportunidade, esteve mais próximo de sair vitorioso no primeiro tempo. Foram 53% de posse de bola contra 47% do Fluminense. O Fluminense que sempre tem mais posse de bola, mesmo quando o adversário joga dessa maneira. O Fluminense consegue colocar 60%, 65%, mas dessa vez o São Paulo teve mais posse. Continuou pressionando, o gol do Fluminense saiu no momento em que o São Paulo era melhor, aos 28 minutos, assistência do Cauã Elias e o gol do Keno que o Daronco deu contra, tirou o gol do Keno. Aí o São Paulo empatou o jogo aos 31 minutos, como eu falei, com o erro de saída do goleiro Fábio. Aí o jogo empatado 1-1. Na minha opinião, o Lima, pelo menos isso, quando não é o Fernando Diniz ou o Eduardo Barros que não tiram o Lima, os cartões amarelos tiram, né? Eu acho que pelo menos uma boa notícia. O Lima tá fora do jogo contra o Botafogo, recebeu o 3º cartão amarelo. Cara, eu sei que você escuta, mas eu não aguento mais. E o Diniz foi expulso, né? Tretou lá com o Luciano. O cara trabalhou, o Luciano trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, o Luciano trabalhou com o Diniz lá no São Paulo, mas parece que os caras não se dão bem, não. Quase que o pau comeu na beirada do campo, empurra, mas o Diniz acabou sendo expulso, tá fora também do jogo contra o Botafogo no Engenhão. Aí no segundo tempo, o Eduardo Barros mexeu no time. Ele tirou o Manuel, que sentiu a coxa, colocou o Felipe Andrade, que não foi bem. No gol do São Paulo, no segundo gol do São Paulo, a bola passou na frente de toda a zaga, cruzou a zaga inteira e passou debaixo da perna do Felipe Andrade. E chegou no cara que estava nas costas dele. Não pode, zagueiro não pode. Essa bola rasteira, mano. Um monte de perna ali, você deixar a bola passar debaixo da tua, é inadmissível o erro desse que o Fluminense levou. Então, o primeiro gol do São Paulo foi um erro do Fábio na saída de bola, na recuada acho que foi do Manuel, e no segundo a bola passar na frente de todo mundo e passa debaixo da perna do Felipe Andrade. 2 erros, 2-1 São Paulo. A outra alteração que eu não sei até agora o que o Eduardo Barros ou o Diniz, eu não sei quem fez essa alteração, não sei que se o Diniz estava lá no vestiário. Tirar Martinelli? Tirar o Martinelli? Não tirar o Lima, mas tirar o Martinelli? Eu não entendi. Sentiu alguma coisa? É porque já tinha... Só se foi porque o Martinelli já tinha 2 amarelos. Né? O Martinelli entrou em campo pendurado e ficou com medo do Martinelli receber o 3º. Aí ele ia perder o Lima e o Martinelli pro jogo contra o Botafogo. Só se foi isso. Mas, porra, são 3 pontos perdidos. Aí ele colocou o John Kennedy. Ele colocou 4 atacantes. Era o John Kennedy, o Keno, o Cauã Elias e o Arias. Para quê? Para segurar o São Paulo. Para o São Paulo não vir todo, porque o São Paulo estava vindo todo pressionando o Fluminense. Aí ele colocou 4 atacantes, apenas 2 jogadores no meio, que é o Lima e o Alexander. Né? Alexander fazendo tudo ali na meiuca. Mas isso em algum ponto da partida deu certo. O São Paulo não veio tanto. Aí o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, com o John Kennedy, com o Cauã Elias puxando o contra-ataque e o São Paulo não vindo com todo mundo, porque, porra, tem 3 moleques aqui de velocidade.
Depois ele colocou o Guga na lateral direita e acionou o Marquinhos. Então tinha jogador veloz no ataque do Fluminense, né? Pô, Kennedy, Cauã Elias, o Arias, o Marquinhos, o Keno, são todos de velocidade. O São Paulo foi com menos sede ao pote, a defesa do Fluminense. Nisso ficou legal a alteração. Arias, Cauã Elias, Keno e JK no ataque. O jogo ficou mais equilibrado e aos 25 minutos teve o gol deles que o VAR anulou. Naquela jogada do Lima, o Lima tentou sair ali pela linha de fundo, recebeu a falta, acho que o VAR acertou, mas ali o São Paulo retomou as rédeas do jogo. O São Paulo era mais perigoso e pressionava a defesa do Fluminense. Aí o Eduardo Barros fez mais 2 alterações. Ele tirou o Keno, cansado, vindo de contusão. Era natural que ele tirasse o Keno aos 33 minutos e colocou o Guga na lateral direita e adiantou o Marquinhos para o ataque, para usar aquele corredor. Tirou o Cauã Elias para colocar o Terãs, para colocar mais uma peça no meio de campo. Num time que estava 4-2-4, aí ele voltou para o 4-3-3, com o Terãs na criação das jogadas, o Lima e o Alexander um pouquinho mais atrás. Mas não tirou o Lima, mas colocou o Terãs, aí essa alteração foi legal. 3 meias, Terãs, Alexander e o Lima. E o São Paulo, mesmo assim, continuou mais perigoso. Aos 38 minutos, eles fizeram um gol, como eu falei, no erro da defesa, uma bola. Quando a defesa do Fluminense erra por bola aérea, agora está errando por bola rasteira. É inadmissível. Às vezes você encontra um atacante mais alto, bom na bola aérea, você antecipa, isso acontece. Mas bola rasteira, meu irmão, tomar um gol assim é inadmissível. Aos 40 minutos ele tira eu ia falar uma coisa feia aqui. Ele tirou o Diogo Barbosa, né? Não jogou praticamente nada e colocou o Marcelo. O Marcelo, o primeiro lance que ele recebe, bola na trave, de fora da área, fez cruzamento. Tá? Espetacular o Marcelo. É outro nível de jogador. Acabou praticamente com 15 finalizações do São Paulo contra apenas 7 do Fluminense nos 2 tempos. Marcelo colocou a bola na trave aos 44 e para mim, na minha opinião, o Alexander foi o único que jogou bem os 2 tempos da partida. Vai ter um tempinho aí, né? Eu vou até botar aqui, o Fluminense tem um jogo importantíssimo contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, na quinta-feira, dia 16. Paraguai não, Maracanã. Pelo menos vai jogar em casa. Depois tinha um jogo contra o Juventude que foi adiado. O jogo contra o Juventude foi adiado. E tem o Sampaio Corrêa no dia 22. Então o Fluminense tem que ajeitar o time para esses 2 jogos importantes que tem. O Sampaio Corrêa, a classificação já está bem encaminhada. Também é jogo no Maracanã. O Fluminense vai ter 2 jogos no Maracanã. Contra o Cerro e contra o Sampaio Corrêa. Mas contra o Botafogo, o Fluminense tem que vir mais ajustado. Com melhores escolhas, melhor escalação, com um time completo, com o Felipe Melo, com o Marcelo, com o Ganso no meio de campo. Não vai ter o Lima, mas tem como colocar o Alexander, que já adianta que eu acho que o meio de campo no jogo contra o Botafogo tem que ser o Ganso, tem que ser o Martinelli e o Alexander, e abandonar de vez essa ideia do Lima. É isso mesmo, pega no pé mesmo. Então, é isso, o Fluminense perdeu para o São Paulo no Morumbi. Primeiro tempo foi muito melhor do São Paulo, o segundo tempo ficou um pouco mais equilibrado, mas o São Paulo, acho que na minha opinião, mereceu a vitória, porque foi mais perigoso, tentou mais o gol, botou mais gente no ataque, pressionou e acabou sendo coroado com a vitória. O Diniz está expulso, tá? Foi expulso e está fora do próximo jogo contra o Botafogo. Teremos Eduardo Barros na beirada do campo, podia ser o Marcão. Tô indo nessa, deixa o like, se inscreva, compartilha, clica no sininho e clica no meu link aqui embaixo da Amazon para fazer qualquer compra por lá. Tô indo nessa.